Saudações marinheiras, nossos colegas, alunos e alunas, voltando então para essa segunda parte da primeira aula de navegação astronômica que eu ministro para vocês. Já me desculpando porque assisti entre aquela aula e essa eu assisti, vi que já tinha alguns erros ali, que algumas coisas que eu preciso falar com vocês que eu não falei durante aquela aula. Essa publicação aqui, o extrato de tabelas de navegação astronômica, ela é fundamental para que vocês tenham acesso a ela, inclusive durante as aulas. Ela é usada tanto nas aulas para a gente aprender a empregar o almanaque náutico e também na prova. Será cobrado na prova porque o uso do almanaque náutico é fundamental para fazer navegação astronômica. E essa publicação está sendo escaneada e será disponibilizada para vocês então pelo meio magnético. Eu ainda espero que antes disso, quem sabe, eu ouvi falar alguma coisa sobre setembro, se a gente voltar lá, vocês possam acessar em papel, que realmente fica muito mais complicado, acho eu, acessar pelo meio magnético, tá bom? E a outra coisa que eu acho que eu falei também, uma abobrinha lá na outra aula, foi que quando eu falei em desvio da giro, né, eu falei entre a Ilha Fiscal e a Ilha Rasa. Não, a Ilha Fiscal e a Candelária, né? Que a gente lembra quando a gente saiu do Rio de Janeiro, uma LDP de alinhamento muito conhecida para se fazer o desvio da giro, para verificar o desvio da giro, né? Numa navegação costeira, o alinhamento Candelária-Ilha Fiscal, tá certo? Mas então nós paramos aí nesses três pilares da navegação astronômica: a geometria descritiva, trigonometria esférica e astronomia de posição, que eu expliquei na aula, na gravação anterior. E agora a gente vai ter mais um pouquinho ainda de relembrar e rever para a gente poder começar efetivamente a nossa aula de hoje, que é sistema de coordenadas horárias, sistema de coordenadas astronômicas horárias. Mas então, ainda falando aqui agora, só para relembrar também, simplificações científicas consideradas em navegação astronômica. Isso são coisas importantes para entender como é que a navegação funciona, a navegação astronômica, né? A primeira dela, que a Terra não é um geóide, um elipsoide, e sim uma esfera perfeita, né? Então a Terra não tem nenhum problema, ou seja, pode ser calculado, ela é representada na navegação astronômica a Terra como uma esfera perfeita. Isso facilita bastante os cálculos de trigonometria esférica para se resolver, que a gente usa também a Terra como uma medida para um dos lados do triângulo esférico de posição, como a gente vai ver, tá certo? Não só a esfera celeste. A Terra, durante a sua rotação, lembram, senhores? Nós temos a rotação, né, que é o movimento, né, de mais ou menos 24 horas em torno do seu eixo, mostrando aqui no globo terrestre, né? Ela não se move, né, como eu falei a vocês, a Terra se move de oeste para leste, né? De oeste para leste, né? A Terra se move. Na verdade, em navegação astronômica, ela fica imóvel. E quem se move, então, é a esfera celeste. A esfera celeste que se desloca de leste para oeste num movimento relativo. E o que é a esfera celeste? Imensa esfera oca de raio infinito, né? Concêntrica à Terra, onde todos os astros estão projetados, tá certo? Então essa é a nossa esfera celeste, que a gente vai ter já um desenho aí, uma esfera celeste que a gente vai chamar de esfera local, mas ela representa muito bem a esfera celeste. A terceira simplificação científica é que nós retornamos à teoria geocêntrica de Ptolomeu. Como eu falei, a esfera celeste, que é a imensa esfera oca de raio infinito, concêntrica à Terra, sendo concêntrica à Terra a esfera celeste, significa que o centro da Terra é também o centro do universo, né? Então a gente esquece Copérnico, né? Navegação astronômica, e voltamos a Ptolomeu, retornamos à teoria geocêntrica de Ptolomeu, onde o centro da Terra é o centro do universo, e a gente trabalha dessa forma em navegação astronômica. E finalmente, todos os astros celestes estão à mesma distância da Terra, né? O astro celeste que a gente trabalha em navegação astronômica mais próximo da gente é a Lua, que está a 1 segundo de distância, né? 1 segundo luz. Aí depois vem o Sol, que está a 8, se não me engano, 8 minutos e 17 segundos luz da Terra, né? E depois a próxima estrela mais próxima, né? O próximo depois do Sol é Rigel-Kent. Rigel-Kent já está há 1 ano e 4 meses
1 ano e 4 meses luz de distância, se não me engano é essa informação, eu esqueci um pouco da... Mas, em suma, todos os asteroides estão à mesma distância da Terra? Não é verdade, eles estão em distâncias diferentes, mas em navegação astronômica a gente pode, para efeito de cálculo do triângulo esférico de posição, considerar que todos estão à mesma distância da Terra. E alguém pode perguntar, mas com todas essas simplificações, será que não causa nenhuma imprecisão no cálculo da navegação astronômica? Por incrível que pareça, não. Eu garanto a vocês, eu mesmo, quando fiz a minha viagem de instrução, né, quando eu me formei na Escola Naval, em 1990, já tinham um navegador satélite e a gente fazia a navegação astronômica, a posição que dava em termos de imprecisão era muito pequena em relação à navegação satélite que tinha na época, e depois já confirmada de outras formas, né? Claro que a navegação oceânica aceita uma imprecisão de até 2 milhas, né? Então é uma coisa bem grande, mas garanto a vocês que a navegação astronômica dá uma posição bastante razoável, bastante precisa numa navegação oceânica. Tá certo, pessoal? Então essas simplificações científicas são importantes dos senhores conhecerem e saberem, tá? E agora vamos começar então coordenadas terrestres, né? Coordenadas terrestres, nós temos a latitude, que é o arco do meridiano compreendido entre o Equador e o paralelo do lugar. Conta-se de 0 grau a 90 graus para o norte ou para o sul. Lembram disso? Né? Nós temos aqui a nossa esfera terrestre, né? Temos aqui ó, o Brasil, certo? O Ciaga está aqui embaixo, então olha lá. Nós temos aqui a latitude do Ciaga é 23 graus sul, ou seja, medido desde aqui do Equador até o Ciaga é onde? Aqui o Ciaga, certo? Mais ou menos nessa posição aqui, tá? Então nós temos aqui, certo? 23 graus sul. Agora, se eu perguntar a latitude do Polo Norte, quanto é? 90 graus norte, certo? Medida do Equador até o Polo Norte. Então, a latitude começa no Equador e vai para sul, 23 até o Ciaga, e 90 até o Polo Sul. Para o norte, vai até 90 até o Polo Norte, certo? Já a longitude de um lugar é o arco do Equador ou ângulo no polo, né? Como a gente já mostrou aqui, que parte de um meridiano. Meridiano, e é contado então para oeste e para leste, tá certo? É o arco do Equador ou ângulo no polo, né? Compreendido entre o meridiano de Greenwich e o meridiano do lugar. Conta-se de 0 a 180 graus para leste ou para oeste, conforme o lugar esteja, respectivamente, a leste e oeste do meridiano de Greenwich. A longitude do Ciaga, aproximadamente 43 graus oeste, né? Se a gente começa a contar lá do meridiano de Greenwich até o Ciaga, aqui, certo? Meridiano de Greenwich até o Ciaga, 43 graus para oeste. E a longitude do Polo Norte? A longitude do Polo Norte é algo meio controverso, né? Se a pessoa está exatamente no ponto, né, de 000 graus, né, lá em cima, 90 norte, né, latitude do Polo Norte, ele não vai ter uma longitude. A longitude dele pode ser qualquer uma, porque lá todos os meridianos são convergentes naquele ponto, né? Então, qualquer latitude ali está correta, de 000 até 180 para leste ou para oeste. Mas se ele se mover 1/10 de grau, se em vez de ser 90 graus norte, for 89,9 norte, a latitude dele, a longitude já vai ter que estar bem definida, tá certo? Então, pessoal, o que a gente tem que ver nessa parte de coordenadas terrestres? Que é um primeiro sistema de coordenadas que é importante na navegação astronômica, por incrível que pareça. Navegação astronômica também leva em conta, como eu falei, a gente vai usar o globo terrestre, as coordenadas terrestres, para que se possa fazer a navegação astronômica. Aliás, a navegação astronômica, ela, para que se possa iniciar, você tem que ter uma posição estimada do local que você está. Então você não começa a navegação astronômica, não tem a menor ideia onde eu estou, se eu estou no Pacífico, no Índico ou no Atlântico. Não, se for assim, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai fazer navegação astronômica. Se pede uma posição aproximada de onde você está, uma posição estimada. Então você tem que ter uma ideia de onde você está e qual a latitude e a longitude que você se encontra. Então por isso é muito importante saber qual é a latitude de um lugar, qual a longitude de um lugar. Mas eu já sei a minha latitude estimada. A navegação astronômica, a intenção dela é dar maior precisão a essa posição que você tem, que você quer, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Coordenadas astronômicas. Olha só o que acontece. Todo sistema de coordenadas é formado por 2 círculos máximos. O
que é um círculo máximo, pessoal? Lembra do círculo máximo? O círculo máximo é um círculo decorrente da interseção de um plano, né, que corta uma esfera e passa pelo centro da esfera. Lembram disso? Círculo máximo. Vocês devem ter visto isso bastante em TEL, porque na verdade em TEL é que se aprende isso, porque todo lado do triângulo de esfera de posição tem que ser um círculo máximo. Então a gente vai tentar ver agora quais são os círculos máximos que tem a esfera terrestre, né? A esfera terrestre tem o equador, né, que é um círculo, né, de um plano que corta a esfera terrestre, passando pelo centro da esfera terrestre, e um meridiano, né? O meridiano conhecido é o meridiano de Greenwich. Então a gente vai ver que no sistema de coordenadas terrestres, os dois ciclos máximos fundamentais, principal é o equador e secundário é o meridiano de Greenwich, tá certo? Todos os meridianos são ciclos máximos, mas o que foi escolhido foi o meridiano de Greenwich, né? E agora, e as coordenadas? As coordenadas, latitude. O que é uma latitude? É a medida, né, de um arco de meridiano. Então se vê, a coordenada é medida sobre um círculo máximo. Coordenada é medida sobre um círculo máximo, tá? Toda coordenada sempre em cima do círculo máximo. A longitude é o arco do equador, também sobre o círculo máximo. Então, para vocês verem a importância do tal círculo máximo. E a gente vai ver que os outros sistemas de coordenadas astronômicas têm essas mesmas regras. São sempre dois ciclos máximos que se cruzam ortogonalmente. Essa é outra coisa importante, né? A gente vê aqui o equador e o círculo, né? Todos os meridianos cortam o equador ortogonalmente. Então, o meridiano de Greenwich corta o equador ortogonalmente. Nos outros sistemas de coordenadas vai ser a mesma coisa. A gente vai ter um ciclo máximo fundamental e um segundo ciclo máximo, também são chamados ciclos máximos fundamentais, cortando esse ciclo máximo ortogonalmente. E dali a gente vai tirar as coordenadas que tem que ser sempre medidas sobre um ciclo máximo. Por isso a importância de eu me referir ao ciclo máximo com tanta ênfase. A gente vai ver que no próximo slide ainda mais ênfase será dada ao ciclo máximo. Tá bem, pessoal? Vamos lá, então. Espero que vocês tenham entendido. Latitude e longitude, a gente vai ver que o primeiro sistema de coordenadas empregado em navegação astronômica é o sistema de coordenadas terrestres. Agora, vamos ver sobre ciclos máximos. Ciclo máximo é a linha que resulta da interseção com a superfície terrestre de um plano que contém o centro da Terra. Então, exemplos de ciclo máximo na esfera terrestre, onde já falou o equador, um meridiano qualquer, certo? Que o ciclo máximo fundamental do sistema de coordenadas é o meridiano de Greenwich, mas todos os meridianos são ciclos máximos. Qual seria o terceiro ciclo máximo da esfera terrestre? Se vocês lembrarem lá de TEL, trigonometria esférica e ortodromia, lembra? É exatamente um arco de navegação ortodrômica. Lembra? O que é um arco de navegação ortodrômica? É a menor distância entre dois pontos na Terra, que é medido, que é uma navegação feita sobre um arco de círculo máximo. Então, essa medida sobre o arco de círculo máximo, quer dizer, um arco de círculo máximo é dentro de um ciclo máximo, quer dizer, na verdade, o equador é um ciclo máximo terrestre transversal, o meridiano é um ciclo máximo longitudinal e uma ortodromia seria um ciclo máximo oblíquo. Tá certo, pessoal? Então, nós temos esses três ciclos máximos na esfera terrestre. Agora, vamos levar essa questão do ciclo máximo, né? Como é que a gente traduziria para a esfera celeste? Como eu já disse, a esfera celeste é a imensa esfera oca de raio infinito, concêntrica à Terra, onde todos os astros estão projetados. Então, nós vamos ver na esfera celeste, quantos? A esfera celeste que eu peguei aqui a bola emprestada da minha neta Paloma, para poder... Ela tem 10 meses, essa bola, então vamos botar como se fosse uma esfera celeste, né? Já que essa aqui é a esfera terrestre, se ela tem um raio infinito, de que tamanho vai ser a Terra aqui nessa esfera celeste? Ela vai ser um ponto, certo? Vai ser um pontinho, mas lá vai ter um observador, certo? Então a gente vai ver que a esfera terrestre é desse tamanho, a esfera celeste vai ser de raio infinito, isso aqui vai virar um ponto, mas os ciclos máximos da esfera celeste que vão nos permitir fazer a resolução do problema da navegação astronômica, resolvendo o triângulo esférico de posição, né? O triângulo polo, astro e zênite. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Equador celeste. O que se trata do equador celeste?
O equador celeste é um círculo máximo da esfera celeste que representa, como na esfera terrestre, né, a projeção do equador terrestre na esfera celeste. Então, nada mais é que uma repetição, né? O equador celeste é a projeção do equador terrestre na esfera celeste. Então, não há dúvida que ele é um círculo máximo da esfera celeste, é um círculo que representa a interseção de um plano que corta a esfera celeste e passa pelo centro da esfera celeste. Tá bom, pessoal? Meridiano celeste local, o segundo círculo máximo da esfera celeste que a gente tem que conhecer, tem que saber, tem que entender bem. Pessoal, esse slide aqui é um dos mais importantes. Quem entender bem esse slide aqui de ciclos máximos da esfera celeste vai ter muita facilidade de fazer o resto do curso, tá certo? Então, vai entender melhor aí tudo que a gente vai falar. Meridiano celeste local, então é um meridiano, mas o que significa meridiano celeste local? É um meridiano. Meridiano celeste é a projeção do meridiano na Terra lá no céu, como é o equador celeste, a projeção do equador terrestre lá no céu. Só que o celeste local é de cada um, ou seja, o meridiano celeste do Alcione, ou seja, que meridiano é esse? O meridiano que passa aqui no meu pé, que me liga lá o polo norte ao polo sul e passa sobre o meu pé, tá certo? Daí esse meridiano projetado lá no céu é o meridiano celeste local, e ele é muito importante, porque aí cada um de vocês tem um meridiano celeste local próprio, certo? Onde você estiver, se você der um passo para o lado, já muda o meridiano, tá certo? Então, a não ser que você ande na direção exatamente norte-sul, ou seja, 000 ou 180, você vai estar sob o mesmo meridiano celeste local. Tá bom, pessoal? O meridiano celeste local é um círculo máximo da esfera celeste que passa pelos polos e por um ponto na Terra, por uma pessoa, que passa no Ciaga, que passa no Alcione, que passa num aluno qualquer que está vendo a nossa aula, tá certo? E o que é meridiano celeste de Greenwich? É o meridiano terrestre de Greenwich projetado no céu, certo? Então, novamente, esses dois meridianos a gente vai trabalhar bastante com eles em navegação astronômica e são muito importantes de serem compreendidos. Como é que ele funciona na nossa esfera celeste, tá certo? Não na esfera terrestre, na esfera celeste, tá? Mas a gente está vendo aqui que tudo que está no céu está projetado, né? Esses três, pelo menos, meridianos, 2 meridianos no Equador, é a projeção do que está na Terra lá no céu, tá bom? Vamos lá, então, prosseguindo. Círculo horário do astro. Esse é um pouquinho mais complicado. O que é o círculo horário do astro? É um ciclo máximo da esfera celeste que passa pelos dois polos e por um astro. Vamos imaginar que o Sol nasce aqui a leste, tá? Então, olha lá, o Sol nasce a leste aqui, tá? A leste, ó, leste é do lado de lá, tá? Eu estou mostrando a vocês. Você está no Ciaga aqui, está no Ciaga. Quando o Sol nasce aqui, ele não nasce e vai subindo, 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 subindo. Então, essa linha vermelha aqui, ó, que acompanha o Sol, ou seja, passa pelos dois polos e passa pelo Sol. É o círculo horário do astro. A gente vê que círculo horário, a definição é a mesma que meridiano. É a mesma. A diferença é que o meridiano celeste local, o meridiano celeste de Greenwich, passa pelos polos e por um ponto na Terra, ou por uma pessoa, certo? Por um local. Já o ciclo horário do astro, não, ele é móvel. Ele se move de leste para oeste acompanhando os astros. E todos os astros se movem de leste para oeste. Todos eles, sem exceção. Até a estrela polar se move. Ela faz uma pequena trajetória de leste para oeste. E tem um ciclo horário que acompanha ela. Então, ciclo horário é um ciclo máximo, certo? Da esfera celeste, que passa pelo polo sul, polo norte celeste e o centro do astro. E ele é muito importante. Ciclo horário do astro. Círculo diurno do astro com declinação de 0 grau. Eu vou ter que adiantar um pouco os conhecimentos, eu sei que vocês talvez tenham ouvido falar alguma coisa. O que é círculo diurno? Círculo horário, então a gente já viu que é o círculo máximo que acompanha o astro, né? Seja Sol, Lua, planetas e estrelas. Ciclo diurno, não, ciclo diurno é um movimento que o astro faz de leste para oeste. E esse movimento é sempre paralelo ao equador celeste. Tá? Então, aqui que nós estamos aqui na latitude de 23 graus sul, né? Então o Sol nasce aqui a leste,
aí ele faz uma volta assim, vai um pouco para o oeste aqui e depois volta, quando desce, depois que passa no meridiano superior do observador, ele volta para o sul. Vai para o norte e depois vem para o sul. Então é um movimento que é paralelo ao equador celeste, vai depender de como o equador celeste está na sua posição. O equador celeste ele não está fazendo um ângulo de 90 graus com o nosso horizonte, porque a minha posição aqui é 23 graus. Então se eu estou nessa posição aqui, ó, que estou aqui no Ciaga, ó, o meu equador celeste, ó, ele faz um ângulo com o meu horizonte verdadeiro, com o meu horizonte de 23 graus. Mas isso a gente vai explicar com mais calma, pessoal. Mas é importante entender o que é o círculo diurno do astro. É o movimento do astro de leste para oeste, e ele passa, então, a metade do dia, né, acima do horizonte. A gente vai chamar, então, de círculo diurno, arco diurno do astro, né, arco diurno do círculo diurno, e depois, quando ele está abaixo do horizonte, ou seja, no hemisfério invisível, a gente vai chamar de arco noturno do astro. E esse círculo diurno, então, ou seja, o que é declinação? Declinação do astro. A declinação é a medida do astro entre o equador celeste e a posição que o astro está, medida no seu círculo horário, certo? De 0 a 90 graus até o polo norte celeste ou polo sul celeste. Declinação de um astro é como se fosse a latitude dele no céu. Então, quando ele está com 0 grau, aonde ele está? Exatamente sobre o equador. Por isso é que ele é um círculo máximo. Normalmente, um círculo diurno de astro não é um círculo máximo. Por isso que só quando é declinação 0 grau, ou seja, o Sol no dia 21 de março ou o Sol no dia 21 de setembro, né, que são os dias ponto vernal, ponto balança, né? É o dia que ele está passando no equador, que são, né? Daí ele vai fazer uma trajetória toda sobre o equador. Nesse caso, então, está com declinação 0 grau, e aí seria um ciclo máximo. Isso é apenas para conhecer, não é tão importante, mas é preciso entender, preciso saber o que acontece. Eu sei que muitos aí também ainda têm dúvida, mas a gente vai tentar esclarecer ao longo do curso. O horizonte verdadeiro, pessoal. O que é horizonte verdadeiro? Que para a gente fazer a resolução do triângulo esférico de posição, né, onde nós estamos aqui, o nosso horizonte, não poderia ser esse horizonte que a gente vê. O horizonte, ele vai, né, a Terra como sendo uma esfera, né, ela vai, certo? Então, o que a gente tem aqui na Terra é um arco assim em torno do movimento. O que a gente tem no horizonte visual. Nosso horizonte visual é uma figura cônica, onde a gente está no centro aqui, né, e no nosso horizonte vai baixando assim. Então, esse horizonte não é razoável para a gente trabalhar com ele em navegação astronômica. Então é preciso que nossa posição aqui na Terra seja levado para o centro da Terra. Então vai ser uma redução, certo? Desde onde nós estamos, no nosso horizonte visual. Então a gente vai ver que a gente vai criar um horizonte aparente. Um horizonte aparente é um plano que passa pela altura do olho do observador, perpendicular à linha Zenit-Nadir. Então a gente sai do horizonte visual para esse horizonte aparente e depois então rebatemos ele para o centro da esfera terrestre. Então quando você rebate para o centro da esfera terrestre, porque como eu disse a vocês, ó, a esfera celeste é imensa esfera oca de raio infinito. Então a Terra passa a ser um ponto aqui dentro da esfera celeste. Então, sendo um ponto, você, em vez de estar na superfície, você vai estar no centro da Terra. E quando você está no centro da Terra, o horizonte vai ser o horizonte verdadeiro, tá certo? Então é um ciclo máximo da esfera terrestre, perpendicular à linha Zenit-Nadir. Essa é a definição do horizonte verdadeiro. Ciclo máximo da esfera celeste, perpendicular à linha Zenit-Nadir. Só vai ter essa posição, tá certo? E o ciclo vertical do astro também é muito importante, porque ele vai ser um dos lados do triângulo esférico de posição. É um círculo máximo da esfera celeste que passa pelo zênite, pelo nadir e pelo astro, né? Como tem o ciclo horário do astro que passa pelos dois polos e o astro, né? O ciclo vertical do astro vai passar no zênite, no nadir e no astro, tá certo? A gente vai ver que dali a gente vai tirar um arco desse ciclo máximo para ser um dos lados do triângulo esférico de posição.
E finalmente o oitavo ciclo máximo da esfera celeste, que é muito importante porque vocês compreendam para a gente dar continuidade no nosso trabalho aqui de navegação astronômica, é a eclíptica, que vocês já devem ter visto na aula, na aula anterior com a professora Laís, né? A eclíptica é um ciclo máximo da esfera celeste que mostra a posição do Sol, uma posição relativa do Sol, porque na verdade é a Terra que faz essa translação, né? Ela faz a rotação diariamente e faz a translação a cada dia. A Terra está numa posição diferente em relação ao Sol, 365 dias por ano, certo? Na verdade, a eclíptica é esse movimento da translação visto ao contrário, né? O movimento do Sol em torno da Terra. Então ele faz um movimento que faz um ângulo de 23 graus e 27 minutos com o equador terrestre e equador celeste, já que equador celeste nada mais é que a projeção do equador terrestre no céu. Ele faz esse, então o Sol está cada dia numa posição diferente, 365 dias por ano. Então essa eclíptica é um ciclo máximo da esfera celeste que representa a posição do Sol a cada dia do ano, tá certo? Essa eclíptica é muito importante na navegação astronômica, tá certo? Quando você olha o Sol, você vê que no dia 21 de março ele passa no céu sobre o Equador. Aí no dia 21 de junho ele está no solstício de verão do hemisfério norte. Então ele está bem ao norte. Aí está voltando agora, nós estamos em julho, né? Já bateu lá no dia 21 de junho, nós estamos em julho. Está voltando no dia 21 de setembro, será o equinócio de primavera. Equinócio de primavera, quando vai no Equador. E novamente continua descendo até 21 de dezembro, quando vai no solstício de verão do hemisfério sul, tá certo? Então nós temos essas posições da eclíptica, né? Solstício de verão no hemisfério sul, que é 23 graus e 27 minutos sul. Equinócio do verão no hemisfério norte, que é 0 grau, né? Quando o Sol está passando do hemisfério sul para o hemisfério norte. Solstício de verão no hemisfério norte, que é 23 graus e 27 minutos norte, quando ele está com a declinação desse valor. Depois ele desce novamente no dia 21 de setembro, 0 grau, né? Equinócio de primavera, e vai até dia 21 de dezembro, onde ele está novamente com 23 graus e 27 minutos, certo? E daí está no solstício de verão do hemisfério sul. Então, pessoal, esses ciclos máximos da esfera celeste são muito importantes de serem compreendidos pelos senhores, tá? Compreendidos porque é deles que vai sair o nosso triângulo esférico de posição, que vai ser possível compreender e fazer a resolução do problema da navegação astronômica. Prosseguindo então, relembrando ainda, o que é um polo elevado? Importante, o polo elevado é uma coisa que, né, como a gente falou, o polo elevado é um polo celeste, né? Polo celeste, que é a projeção do nosso polo terrestre, seja polo norte ou polo sul, lá no céu, certo? Então, só um deles é que vai estar acima do horizonte, certo? Só tem uma posição em que os dois estão, digamos assim, passando pelo horizonte. É quando você está no Equador, está lá em Macapá. Você está em Macapá, então o polo não tem polo elevado. Os dois polos estão passando embaixo do seu pé, né? Então você lá tal da esfera reta, lembram disso? A esfera reta quando você está no Equador, né? As trajetórias dos astros, né, nascem fazendo um ângulo reto com o seu horizonte. Então, quando você está na esfera reta, não tem polo elevado, mas se você der um passinho para norte ou para o sul, lá no Equador, você vai ter ou polo sul elevado ou polo norte elevado, ou polo sul elevado ou polo norte elevado, tá certo, pessoal? Então é o polo celeste acima do horizonte, aquele horizonte verdadeiro que eu falei para vocês. E tem o mesmo nome, norte ou sul da latitude do observador. Aqui nós temos, né, nós temos aqui 23 graus sul, então só aqui olhando aqui, né, a gente tem aqui no sul, o polo sul elevado 23 graus. Significa que o Equador, ó, ele corta aqui o nosso horizonte verdadeiro fazendo um ângulo de 23 graus, tá certo? Na verdade, fazendo um ângulo de 67 graus, tá certo? Fazendo um ângulo de 67 graus com o nosso horizonte, tá certo? Então é bom entender isso, o que é polo elevado e o que ele representa, certo? Ou seja, na forma com que os astros
se movem no horizonte, né, de leste para oeste. Esse que eu falei a vocês, que o Sol nasce a leste, mas ele não vem para cima da minha cabeça, ele se move lá um pouco para o norte, daí depois quando ele passa do meridiano superior do observador, ele volta para o sul, tá certo? Faz um movimento paralelo ao Equador celeste. É muito importante essa compreensão, tá? E polo abaixado, se você tem um polo elevado, quando o polo sul é elevado, o polo norte é o polo abaixado. Quando você tem o polo norte elevado, o polo sul é o polo abaixado. Tá bom, pessoal? Então é o polo situado abaixo do horizonte do observador. Círculo diurno dos astros, explicando mais uma vez, a gente falou lá naquele slide anterior, os astros em seus movimentos aparentes em torno da Terra descrevem círculos diurnos paralelos ao Equador celeste, movendo-se de leste para oeste. Então, pessoal, dependendo do meu polo elevado, que vai depender da minha latitude efetivamente, a gente vê que o Equador tem uma posição oblíqua diferente, angularmente diferente. Então é importante entender esse círculo diurno dos astros, que é o movimento diário, o movimento diurno dos astros. Tá certo, pessoal? E aquilo que a gente deu como exemplo do círculo máximo é um círculo diurno do astro com declinação zero, é um círculo máximo da esfera terrestre, celeste. Arco diurno do astro é o semicírculo do astro descrito acima do horizonte do observador. E arco noturno do astro é o semicírculo do astro descrito abaixo do horizonte do observador. Essa semana mesmo teve uma grande festa aí, porque nós teríamos acima do horizonte os quatro planetas que você pode ver a olho nu, que são os 4 planetas que a gente trabalha em navegação astronômica. Eu até acordei às 4 da manhã, que na verdade Júpiter e Saturno, já quando o Sol se põe, eles já estão aqui a leste, estão caminhando, né? Estão nascendo. Depois, mais tarde, nasce Marte e Vênus só nasce lá para 4 da manhã, 3h30, 4 da manhã. Daí, se você, quando Vênus nasceu, essa semana mesmo aconteceu, os 4 astros estavam aqui no seu arco diurno do astro. É o arco diurno de cada um, né? Tanto Vênus como Marte, como Júpiter, como Saturno, os 4 planetas estavam no arco diurno do seu círculo diurno, tá certo, pessoal? Ou seja, estavam fazendo o seu movimento de leste para oeste, estavam acima de um observador aqui no Rio de Janeiro, no Ciaga, por exemplo, tá bom? E também, depois, num momento do dia, os 4 vão estar abaixo do horizonte também, tá certo? Então, isso é arco diurno e arco noturno, tá certo? Relembrando. E, finalmente, nessa parte de relembrar o que é importante em navegação astronômica, só para chamar a atenção de vocês, não sei se a Laís comentou sobre esses fatos aqui, mas acho que é muito relevante, por isso que eu preferi repassar esses detalhes. Facilidade de emprego, né? Você vai dizer, mas usar o ECDIS é muito mais fácil, usar o GNSS é muito mais fácil, só que para ter ECDIS e GNSS tem que ter satélite no céu, né? Se o satélite não funcionar direito, aliás, hoje existe uma grande, digamos assim, um grande estudo, porque tem áreas que a navegação satélite não funciona direito, tem o jamming, tem o spoofing, né? O jamming é o bloqueio e o spoofing é o mascaramento de informações dos GNSS para os equipamentos de navegação. Então existem trabalhos sendo feitos até porque é importante, né, a facilidade de emprego. Você não precisa de um satélite para fazer essa navegação, para fazer a navegação astronômica. Precisa de o quê? De um sextante, de um cronômetro e de tábuas de navegação astronômica. E alguém que saiba fazer isso, certo? Então não é fácil emprego, de facilidade de emprego, porque, entendeu? É complexo, mas é fácil, tá? Vulnerabilidade do GNSS, como eu falei, o jamming e o spoofing, né? Tanto o bloqueio das informações por hackers que tem acontecido em algumas posições na Terra, principalmente lá no hemisfério norte, e o spoofing, que é o mascaramento, eles mandam informações diferentes daquelas que você devia receber. Então é pior ainda, você pensa que está navegando corretamente e está às vezes indo para cima de um recife, de um banco, alguma coisa, é pior ainda. Então essas situações têm sido estudadas, têm sido, digamos assim, há um trabalho muito intenso, até a escola americana de navegação, em Anápolis, né, que ficou um bom tempo sem que os oficiais estudassem navegação astronômica, já desde algum tempo atrás, desde 2010 parece, voltou a estudar navegação astronômica por conta da situação dos hackers que estavam atuando nos satélites do GPS. Dificuldade de reparo de equipamentos eletrônicos a bordo, né? Então, se você
além do satélite ser complicado, né, o ECDIS também é um sistema eletrônico, né, o ECDIS, o radar, né, o próprio, né, informação do GNSS, né, todos esses são equipamentos eletrônicos sensíveis. Se tiver um problema e você não conseguir resolver, você fica sem esses equipamentos para poder fazer a sua navegação eletrônica, que é ideal, obviamente, você ter aquela informação de saber exatamente sua latitude e a longitude num display que você possa navegar. É ideal, mas se não tiver, você vai ter que saber navegar sem isso. Independência de fontes de informações externas, quer dizer, um satélite, né, ou então uma estação LORAN que pode te dar uma informação, cruzar uma linha de posição eletrônica, né, uma hipérbole eletrônica, né, então essa aí você não precisa de nada disso para fazer a sua navegação. Independência de fonte de energia estabilizada, que normalmente esses equipamentos eletrônicos precisam de uma energia estabilizada. Exigência do STCW, como eu já expliquei a vocês, né? O STCW na sua primeira competência exigida para oficiais de quarto, comandantes imediatos de navio acima de 500 AB é a navegação Celestial Navigation, navegação astronômica. Pode verificar lá no STCW. E, finalmente, contribui para a segurança da navegação, como eu já chamei a atenção, tanto no SOLAS como no Navigation. A navegação astronômica é uma ferramenta que auxilia bastante a atividade, a segurança da navegação.